Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo nesse domingão de carnaval. Rapaz, tá quente no Rio de Janeiro e também vai esquentar lá no Newton Santos, porque às 5h30 da tarde a bola vai rolar para Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Quem passar vai pegar o Madureira. Na outra chave, o Vasco, na base do sacrifício, nos pênaltis, superou o Volta Redonda e agora espera a disputa entre Fluminense e Bangu. Então, esses são os jogos aí do Campeonato Carioca. Lembrando que quartas de final é mata, não é mata-mata. Semifinal é mata-mata e a final será em jogo único. E para esse jogo contra o Botafogo, daqui a pouquinho, Felipe Luiz vai ter desfalques de última hora. Pois é, a gente vai trazer aqui a lista de relacionados e podemos ter novidades no time titular. Já já a gente vai contar que novidade é essa. Tem também... É isso aqui, eu não podia esquecer isso. É óbvio, galera. Eu estou fazendo esse vídeo, inclusive, acabei de receber uma informação sobre o Botafogo. O Botafogo está contratando o Edenilson do Grêmio. Lembra dele, Edenilson? Pois é, está indo para o Botafogo. O Botafogo está vivendo, vou te falar, uma fase terrível fora das quatro linhas. A SAF em crise, tem desfalque para o jogo de logo mais, o volante Alain. Eles têm jogo quarta-feira contra o Nacional de Potosí, lá em Potosí, jogo extremamente difícil. Inclusive, já entrando aqui no campo da opinião, o Flamengo tem a obrigação de apresentar, fisicamente falando, um futebol melhor que o Botafogo. Porque o Flamengo jogou terça, teve quarta de folga, quinta, sexta e sábado para treinar. O Botafogo jogou na quinta contra o Fluminense, um clássico extremamente difícil pelo Campeonato Brasileiro. Sexta-feira foi praticamente um dia de regenerativo para os jogadores, só se preparou no sábado e tem jogo hoje. E os caras estão pensando no jogo contra o Nacional de Potosí na quarta, na altitude Potosí, e o Flamengo só joga na quinta, na Argentina, uma logística muito mais fácil que a do Botafogo. Gente, assim, com todo respeito, o Flamengo tem que apresentar, fisicamente falando, um jogo muito melhor que o Botafogo. Vai vencer ou não? A gente não sabe, mas eu acho o Flamengo favorito. E, apesar de ter desfalque, mas a gente vai contar que desfalque é esse agora, porque o Flamengo divulgou a lista de relacionados. Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Luiz Araújo de volta, como a gente havia dito, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino e Vitão. Então, vamos lá. Varela está fora da lista de relacionados, tá? Ele não foi relacionado por conta de um problema físico e, segundo o Flamengo, o lateral já realiza atividades em campo. Neste domingo, treinou com a preparação física no CT Jorge Elal. De La Cruz, jogador segue o planejamento estabelecido em conjunto com o DM e não foi relacionado para a partida desse domingo em razão do gramado sintético. Jorginho, meia, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do Flamengo. Lembrando que o Jorginho sofreu uma lesão muscular preocupante, inclusive pouca chance de jogar na quinta-feira no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. E o Wallace Ian, com dores musculares, o jogador não foi relacionado para a partida desse domingo. O Wallace Ian acabou ficando, né? Fica ida, vai, não vai para o Red Bull Bragantino, ele acabou ficando. Então, esses são os relacionados do Flamengo para pegar o Botafogo daqui a pouquinho. Vamos para o provável time agora. Vamos lá, se o Felipe Luiz seguir o que ele treinou aí durante a semana, Andreu no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro, tá? O que eu posso dizer para vocês, Andreu e Samuel Lino treinaram entre os titulares em todos os dias que teve lá o trabalho tático do Felipe Luiz em preparação para pegar o Clássico. Então,
Acho que a chance desses dois serem titulares é enorme. E por que eu falo isso? Gente, o Felipe Luiz, ele muda muito. Muda muito. Muita gente me relata no Flamengo, por exemplo, ele monta algo, tá na cabeça dele junto com a comissão técnica, beleza? Aí, ele fica sabendo do time adversário. Por exemplo, sai uma notícia. Aí a assessoria vai lá e conta para ele. Ele, teoricamente, se ele acreditar nessa notícia, ele entender que de fato vai proceder, que faz sentido, ele muda o time. Porque ele escala a equipe dele através do adversário, pensando no adversário. Então, enfim, a ver o que o Felipe Luiz vai montar contra o Botafogo. E ele já mudou várias vezes assim antes, sabe, chegando a caminho do estádio. É normal, isso é normal, tá? Eu já vi o Michel Bastos falando do Osório, cara. Era exatamente isso também no São Paulo. O Osório fazia isso, fez isso várias vezes no São Paulo, inclusive com o próprio Michel Bastos. Tipo, na preleção, tá no time titular, treinou no time titular a semana inteira. Aí chegou no vestiário, ó, você vai sair, o outro ali vai entrar. É assim, cara, é basicamente assim que funciona, não é mentira, tá? E sobre o Bruno Henrique, a informação que eu tenho é que ele treinou no time reserva a semana inteira. Muita gente achando que ele pode ser titular por conta da magia do Bruno Henrique, ser chamado rei dos clássicos. Inclusive, eu estava na estreia do Bruno Henrique no próprio Newton Santos contra o Botafogo, em 2019. Na época, o Flamengo saiu atrás do placar. O Bruno Henrique fez 2 gols na estreia dele com o Abel Braga. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Estreou muito bem com o pé direito. E a assessoria dele, gente, emitiu um comunicado para dizer o seguinte: ao contrário do que vem sendo noticiado pela imprensa nos últimos dias, o staff do atacante Bruno Henrique vem a público esclarecer que o atleta não cogita se aposentar ao final da temporada. Com o contrato vigente com o Flamengo até dezembro, o camisa 27 está focado em alcançar os objetivos do clube em 2026 e no momento oportuno definirá o seu futuro com os seus agentes e familiares junto ao Flamengo. Bom, eu vou sair em defesa aqui do GE, porque foi o GE que noticiou isso aí em uma matéria nas últimas horas, mas foi o próprio Bruno Henrique que mencionou isso, gente. Em uma entrevista que ele estava pensando em se aposentar ao término desse ano, sabe? Foi o próprio Bruno Henrique que disse. Então, não faz o menor sentido essa nota oficial. Mas, enfim, tamo junto, galera. Vamos ver como é que será o jogo. Até daqui a pouco aqui no canal Vene Casagrande. Fui!